As eleições presidenciais na Argentina, o futuro do país no Mercosul, as relações com os vizinhos, entre eles o Brasil, e o contexto de turbulência na América Latina. Venceu a eleição presidencial Alberto Fernandes, que terá como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. A chapa derrotou o atual mandatário argentino, Maurício Macri, aliado regional do presidente Jair Bolsonaro. As eleições ocorrem em meio a uma grave crise econômica no país. Conversa comigo o argentino radicado no Brasil e professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Vadell. Muito bem-vindo, Javier, mais uma vez para falar de eleições na Argentina. Muito obrigado pelo convite. Javier, quem derrotou Macri, a economia ou a aliança kirchnerista e peronista? A pergunta tem duas respostas porque ambas foram. Eu acho que a crise econômica foi determinante, mas também a crise econômica propiciou uma aproximação entre as forças do peronismo que promoveram, né, esse bloco mais unido, né, e não fragmentado, um movimento peronista em torno à ideia de reconstrução do país, né? Então, nesse sentido, ambas variáveis são importantes para entender a derrota de Macri. Essa ideia de reconstrução do país é porque existe um sentimento de que o país que é terra arrasada? Como é que é a percepção do eleitor que votou em Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, né? Ou Alberto Fernandes, na ordem inversa? Temos que ter em conta que na Argentina se fala muito o termo grieta, que é um termo para mostrar a polarização política que existe não só na Argentina, né? Em muitos países. Então, nesse sentido, claro, o eleitor peronista, o eleitor não peronista que votou na fórmula Alberto Fernandes e Cristina é um eleitor variado, vai desde um 30% ou 35%, talvez um pouco mais, de votos que sempre votam no peronismo, né? E uma série de eleitores que optaram que se viram prejudicados pelas políticas econômicas do governo Macri, né, de caráter mais liberal, né? Agora, o liberal Macri, né, foi bastante festejado nos primeiros anos do mandato dele, né? Como assim uma saída para a Argentina e uma, enfim, para o contexto da América Latina, né? Política econômica da América Latina, era importante a vitória de Macri, valorizando esse viés liberal e tudo mais. O que deu errado? Não é? O que aconteceu que o governo Macri, com toda essa expectativa e nos primeiros tempos, com resultados e respostas, não conseguiu tirar a Argentina da crise que ela está vivendo desde o governo de Cristina Kirchner? O Macri assume, eu lembro que eu conversei com vocês naquele momento, o Macri assume o país numa situação delicada, porém não tão crítica como a atual, que ele está deixando, com um desgaste político forte da presidente Cristina Kirchner, embora ela tenha um nicho de eleitoral, né, do mercado eleitoral, do mercado político muito forte, a sociedade também polarizada, e um candidato também fraco. O Macri enfrentou naquele momento um candidato fraco. Assim tudo, foi para o segundo turno, e no segundo turno Macri ganhou, aliado a forças pessoas que estavam, sim, decepcionadas com o governo de Cristina, mas também parcelas totalmente descontentes que sempre foram antiperonistas e aliados à União Cívica Radical. Então tem uma confluência de fatores que fizeram que Macri ganhasse. Chegamos no final do mandato, Macri foi muito elogiado pela imprensa em geral. Aqui no Brasil era uma esperança liberal, assim como é apresentado o modelo do Chile para as forças mais liberais conservadoras. E a mídia oficial, o Globo, Band, as mídias oficiais, elogiando os 3 primeiros anos e depois um silêncio, né? Poucas análises sérias se fizeram a partir do processo de Macri, no qual tinha um programa liberal
um programa de abertura incondicional para a receita liberal, privatizações poucas, porque na Argentina tinham sido privatizadas muitas empresas, inclusive a de petróleo, né? E YPF, na época de Menem. Então, se avançaram com alguns acordos no primeiro momento com os Estados Unidos, né? Tentando abrir o mercado com pouco sucesso e apostando também, como está fazendo o Brasil agora, um acordo com a União Europeia, né? Então, no primeiro momento havia um entusiasmo, não conseguiram domesticar a inflação, as contas externas estavam mal no final do governo da Cristina, continuaram pior no governo Macri, e isso derivou em problemas fiscais crescentes e na necessidade de empréstimos externos. Né? A leitura que os críticos fazem é que ele implementou muito vagarosamente as medidas liberais. Mas esse é o argumento liberal que sempre vão falar. Você pode aplicar todo o argumento liberal até o fim, como aconteceu na Argentina, inclusive privatizando tudo, desregulamentando, mas nunca é suficiente. Você tem que aplicar mais porque você supostamente fracassa por não ter aplicado tudo. Esse é um discurso muito forte nas políticas, aqueles que defendem políticas de choque. Só que aquele pessoal, os técnicos das políticas de choque, esquecem da sociedade. Então, quando tem revolta popular ou social, eles não compreendem por que essa sociedade não se adapta à racionalidade que previamente eles estabeleceram. Então, esse é um discurso falacioso que não tem desde meu ponto de vista, não tem muito sustento. Você tem que analisar a característica da sociedade argentina. A Argentina, num primeiro momento, o boom das commodities no mundo, ele já acabou. Eu acho que eles não tiveram uma leitura boa do que acontece no sistema internacional e no mundo. Não tiveram. Acharam que aplicando políticas liberais iriam entrar capitais como na década de 90. Estamos em uma situação, em um mundo de guerra comercial protecionista. Então, eles estão... eles não compreenderam o que está acontecendo. Então, acho que também tem um problema nesse sentido de entender o que está acontecendo no mundo e de serem, talvez, dogmáticos. Agora, existe também uma desconfiança enorme da população em relação... A população já sofreu muitas vezes com crises econômicas, Sim. não é? Ao ponto de hoje a economia está totalmente dolarizada, não é? Tinha uma notícia essa semana que existem 304 bilhões de dólares fora do sistema bancário. Sim. Não é? O PIB da Argentina são 40 bi. Está correto isso? Sim. É muito louco, né? Não, Será que isso é verdade? Não sei se é verdade ou não, mas não tenho como confirmar. Mas o importante é saber que na sociedade argentina sofreu por muitas crises econômicas, né? Brasil, acho que passou ou seja, embora estamos numa crise econômica desde o final... A gente vem se arrastando. Vem se arrastando, mas não é uma crise. Comparada com a Argentina, não é uma variável tão importante. Porque aqui não tem inflação, né? O sistema financeiro é um pouco mais sólido. Na Argentina, a população tende a se refugiar no dólar, porque, inclusive, como falei para vocês, o governo Macri não solucionou os problemas econômicos, os piorou. Não é que ficou igual. Então, a inflação duplicou em relação ao final do governo de Cristina. Eles não conseguiram. E para um liberal, não controlar a inflação é um fracasso triplo, né? Então, o que acontece? É um fato recorrente a população desconfiar do sistema financeiro quando tem crise. Inclusive os dólares que estavam depositados, porque na Argentina é legal ter contas em dólares, muita gente retirou os dólares. Guardará, não sei, embaixo do colchão, né? Mas retiraram os dólares. Então, a ideia é criar confiança para criar um sistema econômico sadio, né? Pois é. Cristina Kirchner e o presidente eleito, Alberto Fernandes,
eles serão capazes de enfrentar esses desafios que a economia argentina tem? Essa pergunta vem acompanhada também daquela questão que eles já estiveram em campos, eles já se tornaram por um determinado tempo adversários. Ele fazia parte do governo dela no início e acabou deixando e saiu atirando do governo. Quer dizer, até quando essa lua de mel pode durar, né? E assim, que recursos eles têm para enfrentar isso? E o FMI outra vez? Olha, se eu soubesse, estaria na equipe econômica, né? Tá certo. Mas, de qualquer maneira, o principal problema deles é o econômico. Se vai durar, não vai durar. Tem uma frase na Argentina que se fala que o peronismo unido jamás será vencido. É uma frase, o peronismo junto nunca será derrotado. Em parte, a história mostra um pouco isso. Salvo o caso excepcional em democracia, o caso de Alfonsín, com o retorno da democracia em 1983. O que significa essa frase? Que eu acho que a figura de Alberto Fernandes é importante a partir da tua pergunta, a trajetória dele, é uma pessoa articuladora política, né? E a ideia dele estar aí foi uma ideia da Cristina, que sabe que ela tem um nicho político forte, mas ela tem muita resistência dentro do peronismo e fora do peronismo, logicamente, né? Não sei se ela queria ser candidata, eu acho que não, mas ela sabe do potencial político e foi uma jogada política que deslocou os objetivos que tinha o pessoal do marketing político de Macri para lidar com a Cristina, porque achava que a Cristina iria como candidata. Em primeiro lugar, isso. Em segundo, Alberto Fernandes se mostrou conciliador com outros setores que também saíram na época da Cristina. Por exemplo, aglutinou aí a figura de Sérgio Massa, que foi ministro de Néstor Kirchner também, como Alberto Fernandes. Alberto Fernandes foi chefe de gabinete de Néstor e no primeiro governo da Cristina. Sérgio Massa foi a terceira força política nas eleições de 2015. Então, aglutinou, conseguiu ser amálgama política e, pelas informações que eu estou tendo, a conformação do gabinete é pura e exclusiva decisão de Alberto Fernandes. Eu já tenho nomes aqui que não posso falar, né? Não posso falar porque não foram confirmados. Me mandaram da Argentina alguns nomes e você observa que são gente que teve alguns atritos com a Cristina naquele momento. A figura do vice-presidente... Então, essa ideia de que os peronistas unidos podem enfrentar a parada está baseada nisso. Você está vendo essas figuras voltarem, se reunirem. A figura antiperonista, o antiperonista vai ver isso como um demônio, né? Porque, claro... mas, para a governabilidade, nesse momento, é importante que algumas forças se aglutinem, inclusive para um projeto de país, no sentido, primeiro tem que arrumar a casa. Sim. Arrumar a casa que significa algumas medidas impopulares, não para a população, o povo em si, impopulares para vários setores da sociedade. Eu acho que vai ter uma espécie de fomento ao mercado doméstico, né? Um controle à saída de capitais e uma negociação com o Fundo Monetário. Ou seja, não tem jeito de não fazer uma negociação com o Fundo Monetário. O Fundo Monetário já falou que tem que negociar porque o ano que vem vencem títulos, inclusive, da dívida contraída por Macri. Uma dívida muito interessante, porque à medida que... recente, né? Recente. À medida que o país se endividava, existia uma fuga de capitais crescente. Ou seja, à medida que entrava dinheiro, se fugava o capital. Era como, entendeu? Eu não posso deixar de colocar essa, né, a Argentina no contexto que nós estamos, né? A gente viu aí outros reveses da direita na América Latina. Sim. Né? Nós temos um momento de turbulência, de ebulição, a gente vê a situação no Chile. Sim. Nós tivemos a eleição do Morales na Bolívia. Alguns momentos que, digamos, confirma a direita no poder, apesar de questionada a eleição dele no primeiro momento.
tem uma situação um pouco tensa no Equador, né? Sim. Com a política, com a economia lá. Sim. Peru teve problemas com o presidente do Peru, teve problemas com o legislativo. Então, nós temos uma situação na América Latina um pouco tensionada, né? No Brasil, você falou dessa... a gente vem se arrastando numa crise há muito tempo, né? Agora o governo Bolsonaro, que tem sido marcado por uma crise política constante. Como é que você enxerga essa derrota do Macri, dos liberais e o retorno de uma centro-esquerda ao poder nesse contexto? É um panorama complexo, porque inclusive as direitas e as esquerdas, claro, elas se adequam à idiosincrasia de cada sociedade, né? Então ela se manifesta diferente na Argentina, no Brasil, né? E tem muito a ver com o passado e a experiência política de cada país. De qualquer maneira, a direita, que parecia consolidada com uma alternância no Chile, eu acho que atinge não só no Chile, não atinge só a direita de Piñera e uma espécie de implosão do modelo neoliberal que era vendido como uma vitrine. O Chile uma vitrine. Foi por muito tempo a vitrine da América Latina, não é? Eu acho que no Chile vai atingir também o sistema partidário chileno. Isso é uma percepção. No caso da Argentina, durou pouco tempo, durou 4 anos essa volta, porque tem alguns elementos dessa nova direita que tem anacronismos, achando que uma liberalização vai ser igual que na década de 90, sabendo que o mundo mudou. Tem um elemento vingativo e raivoso muito forte, com pouca proposta e muita vingança, vingança no sentido amplo, raivoso, né? Que você nota na direita, e aqui no Brasil acho que é um pouco mais forte. A proposta é liberal econômica, que não é nova, e por outro lado, no social, um elemento carrega uma raiva muito forte, né? E é interessante porque no caso do Equador também é um governo que tinha sido eleito como centro-esquerda, mas ele vira totalmente o jogo e caminha para a direita. E caminha diretamente para a direita explícito, né? Peru e Bolívia, que são os países que mais crescem na região, Peru vive há muito tempo uma crise política interna entre o fujimorismo, os não fujimoristas. É difícil categorizar de direita e esquerda, né? Mas é um país que está crescendo, mas desde Toledo e antes Alan Garcia, que é o presidente que se suicidou, né? Peru atravessa por sucessivas crises políticas, pouca popularidade dos governantes, mas a economia cresce ao ritmo do extrativismo. Né? E a Bolívia, as eleições bolivianas, que ganhou Evo Morales por uma margem de um pouquinho mais de 10%, deu um problema com o segundo mesa, porque reivindicava segundo turno, né? Tem que ter menos de 10%, a margem era muito pequena. Pelo que eu vi agora, o governo boliviano convidou a mesa, junto com organizações internacionais, a fazer a auditoria total para não ter problema. Agora, Vadel, o que esperar da relação com o Brasil, né? Que é governado por Jair Bolsonaro. Bolsonaro que, nas eleições primárias do Fernandes, ainda ele disse o seguinte, que bandidos de esquerda de volta ao poder. Ele usou essa frase para se referir à vitória que Alberto Fernandes e Cristina Kirchner tinham obtido nas primárias. No dia seguinte da eleição, a eleição foi no domingo, no dia seguinte ele disse que lamentava a vitória de Fernandes e que não ia cumprimentá-lo. Enfim, ele assume essa postura. Argentina e Brasil são seguramente os países mais significativos do Mercosul. Temos um acordo aí sendo uma promessa de um acordo com a União Europeia em curso, que eles têm posições diferentes. Fernandes fala em rever os termos do acordo e tal. Sim. Qual que é a expectativa, antes da gente encerrar a nossa conversa, a expectativa dessa relação com o Brasil,
Fernandes e Bolsonaro, da inserção deles dentro do Mercosul. Bolsonaro, numa bravata, chegou a dizer que a Argentina podia ser retirada do Mercosul, que a gente sabe que ele não tem poder para isso. Não tem, mas ele fez essa declaração, e o futuro do próprio Mercosul. Eu acho que não tem precedentes, né? Não tem precedentes. Eu vou comentar uma coisa que não tem precedentes na história bilateral entre Brasil e Argentina, né? Porque falar bandido a uma pessoa é uma ofensa muito forte, né? A um candidato presidencial, né? E eu acho que isso não condiz com... Eu vou repetir as palavras de Macron sem assumir que sou, mas não condiz com a postura de um presidente. É um pouco complicado. Eu não vou criticar o presidente Bolsonaro. Ele se critica sozinho com essas declarações. E isso não sei aonde querer chegar. Porque é verdade que ele ficou irritado depois com a visita do Alberto Fernandes ao Lula, né, que são conhecidos e amigos de muito tempo, né? Mas de qualquer maneira, Lula, independentemente de estar na cadeia, ele é a figura política talvez a mais importante do Brasil ainda, pela ausência, não só pela presença. Uma pessoa não é forte pela presença só. De qualquer maneira, depois de vencidas as eleições de cara limpas, depois de que o presidente Macri, em um gesto muito interessante e louvável, convida Alberto Fernandes a um café da manhã para ver a transição de maneira civilizada, o presidente Bolsonaro continua com suas declarações ofensivas. Recebeu os parabéns de Piñera, de Evo Morales, do vice-presidente dos Estados Unidos, do primeiro-ministro britânico. Então, realmente não tem precedentes. A questão do Mercosul estamos frente a uma esquizofrenia constante. Você ameaça sem ter poder para retirar a Argentina, né? Porque os mecanismos não prevêem que, a menos que você ameace a se retirar do Mercosul, coisa que não fez o presidente Bolsonaro. O Brasil se retirar. É outra questão. Mas como o Brasil vai se retirar do Mercosul se a carta mais importante que o Brasil tem para mostrar em política externa é o acordo com a União Europeia? Então, estamos frente a que depende de cada um dos países. Que além de tudo, eu sou muito cético, porque os países europeus não têm consenso em relação a isso. Okay? A Áustria já... E não tem consenso, e aproveitaram os atritos de países europeus com o Brasil para falar que questões ambientais e outras coisas aí da Amazônia, das queimadas, para falar que, bom, o Brasil não respeita as regras e as normas de convivência global, então congelamos isso. Mas também pode ser uma desculpa de alguns primeiros ministros europeus, porque as sociedades não estão totalmente convencidas desse acordo. De qualquer maneira, é uma situação sem precedentes. Eu não sei como isso vai evoluir. Terá um choque de realismo? Talvez, por parte do governo brasileiro. O realismo implicaria deixar as coisas como estão e abaixar a bola. Parabenizar pela vitória, independentemente do tinte político do país mais importante na região. Mas isso não começa agora. Isso começa quando o presidente Bolsonaro ganha as eleições. A primeira visita não é para a Argentina. Isso também não tem precedentes. Todo presidente argentino e todo presidente brasileiro, quando ganha as eleições, a primeira visita presidencial é ao país irmão. É uma tradição. É a tradição por razões lógicas, independentemente do tinte político. Ouvi falar que a primeira visita presidencial da Argentina vai ser para o México. E isso mostra também ouvi falar, vamos ver. Não só afinidade política que possa ter. É uma sinalização política. É uma sinalização clara, né? Regional em torno a aproximações além da afinidade política. Porque a afinidade política termina com um governo. É também um realinhamento geopolítico regional. Porque a cúpula da CELAC vai ser no México o ano que vem. E o governo mexicano está apostando a essa cúpula, está apostando muito
alto para que essa cúpula seja um sucesso. Da CELAC, Isso sinaliza aí uma perda de poder regional do Brasil, um enfraquecimento ainda maior do Mercosul e por aí vai. Né? Vadel, nossa pauta era maior, mas o tempo não deu. Voltamos outra vez. Obrigada. Vou ter o maior prazer de recebê-lo. Já fica o convite. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Vadel. Nós falamos aqui a partir das eleições argentinas, a vitória de Alberto Fernandes, que tem como vice Cristina Kirchner, ex-presidente, o que isso representa dentro da Argentina, a situação dentro da Argentina e como isso, esse resultado se extravasa para a América Latina, os países que, boa parte da nossa América do Sul aqui, numa situação, digamos, turbulenta, não é? Com especial atenção aí para o Chile, onde morreram recentemente 20 pessoas numa série de protestos nas ruas de Santiago. Mas falamos disso e falamos também do impacto sobre o Mercosul, né, que reúne Argentina, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e o que pode acontecer com, enfim, esse grupo de países, os acordos que tem com essas relações difíceis entre Argentina e Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube e para falar conosco por e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.